Ninguém imagina que essas peças lindas e super resistentes são feitas de papel e cimento. Fique até o final e descubra a receita de uma massa de papel machê extra forte, que pode revolucionar seu artesanato. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Para fazer essa massa de papel machê extra forte, você pode utilizar caixas de ovos, papelão, jornal, folhas de revistas velhas. E então você pica esse papel em pedacinhos miúdos e deixa de molho na água para amolecer a fibra do papel. E depois é só triturar no liquidificador. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Depois que eu triturei a fibra do papel, então coloco num pano para retirar o excesso de água. Então vamos lá para a nossa receita da massa de papel machê extra forte. Usei esse copo como medida. Usei 2 medidas dessa polpa de papel. É importante deixá-la bem esfarelada para incorporar os outros materiais. Acrescentei 50 ml de cola branca PVA. Se você aumentar o copo medidor, né, aí aumente também a quantidade de cola branca PVA. Incorpore essa cola branca e depois acrescento uma medida de cimento e uma medida de argamassa AC3, ou também chamada de argamassa piso sobre piso. A argamassa é aquele pó cimentício usado para colar pisos de cerâmica, também conhecido como cimento cola. Então misture muito bem até obter uma massa bem consistente. Fica num ponto de argila, fácil para modelar as nossas artes. E assim podemos criar essas peças lindas, como um vaso para plantas que pode ficar no tempo, em ambiente externo, tomando sol e chuva, que não vai estragar. Então, usei essa bacia de plástico untada com óleo de cozinha para a massa não grudar. Assim, fui abrindo pequenas porções da massa com as mãos e aplicando em toda a superfície interna da bacia. Veja como essa massa é maravilhosa. Ela fica bem consistente, não fica escorregando, e assim você pode modelar vasos que ficam maravilhosos. Fiz também os furos para drenagem de águas e deixei secar. É importante deixar secar à sombra. Esses vasos com papel machê super resistente demoram muito para secar. Você vai observar que ele vai clareando à medida que seca. Isso pode levar 5 dias ou mais. Depois de seco, então preparei uma calda para impermeabilizar. Essa calda eu preparo com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescento o cimento. Aplique essa calda em toda a superfície interna e externa do vaso. Aí aproveitei para colar os pezinhos. Colei esses corações que eu faço na forma de silicone, utilizando os restos, as sobras de massa de cimento. Essa calda para impermeabilizar, eu gosto de aplicar umas 2 demãos. Então, aplico uma demão, deixo secar e aplico então uma segunda demão após umas 3, 4 horas. É bom porque também já vai cobrindo as imperfeições, alguns buraquinhos que ficam, né, na lateral do vaso.
A impermeabilização é muito importante para esse tipo de vaso. Então, depois que secou, estava tudo muito seco, certinho, apliquei a tinta. Aí uso tinta de parede, a tinta acrílica para a parede externa. E depois, com a massa acrílica, eu fiz uma textura utilizando esse stencil de borboletas. Você pode utilizar stencil também de flores, fica muito legal. Com uma espátula, apliquei uma camada dessa massa acrílica. É só apenas uma ideia, mas você pode também pintar, fica muito legal. Pintar flores, borboletas na lateral do vaso. Na borda eu fiz uma textura, tipo de um babado com essa massa acrílica. Show, né? Comente aí se você está gostando dessa ideia. Deixei secar para então iniciar a pintura. Para a pintura, usei tinta acrílica, aí usei nas cores azul, magenta e lilás. Fui aplicando com uma esponjinha, para não ficar aquela pintura chapada, né? Ficar uma pintura sólida. Eu gosto muito da pintura mesclada, tem um efeito legal. Esperei secar e com uma lixa fina, eu lixei essa textura para destacar, né, os desenhos das borboletas e também dessa borda que eu fiz com a massa acrílica. Aí reforcei essa borda, pintei o interior do vaso também todo de branco, aguardei secar e finalizei essa peça aplicando 2 demãos da resina acrílica à base de água, aguardando um intervalo de 4 a 5 horas entre uma demão e outra da resina. E veja que show ficou este vaso! Prontinho para plantar uma rosa do deserto ou uma planta. O nosso próximo vaso é um vaso de parede no formato de pavão. Para essa arte, usei aí um vaso de plástico, desses que vêm com plantas, retalhos de malha de algodão e um pedaço de arame galvanizado. Também preparei uma calda de cimento e água e vamos lá o passo a passo. Separe 20 centímetros de arame para o bico e a cabeça do pavão. Eu dobro o arame ao meio, encaixo um pedaço de arame menor, deixando uma sobra. Essa parte arredondada é a cabeça do arame e essa sobra é para o bico do pavão. Parece complicado, mas eu vou explicando lentamente para que você entenda a minha ideia. E aí nós temos a estrutura, né? O esqueleto da cabeça e pescoço do pavão. Aí vamos para o vaso, né? Que é o corpo do pavão. Usei esses retalhos de malha de algodão, aqueles paninhos de limpeza. E aquela calda de cimento. Só cimento e água. Então, eu envolvo esses retalhos de pano nessa calda de cimento. E aí enrolo na parte que será a cabeça do pavão e o pescoço. Volume maior, né, de pano enrolado nessa parte que será a cabeça. Pronto, o esqueleto da cabeça está pronto. Vamos lá para o corpo do pavão. Então, usei esse vaso, cortei mais ou menos 1/3 desse vaso
e deixei fora. Com essa outra parte, vamos fazer o corpo do pavão. Eu pego o retalho de malha para envolver este vaso. E uso mais 2 retalhos menores para fixar a cabeça no corpo do pavão. Então, envolva tudo isso na calda de cimento e vamos lá fazer a montagem. Eu coloco um retalho menor. Eu abro aquelas pontas, né, que sobraram, a base do pescoço do pavão, encaixo no corpo e sobreponho aqueles retalhos de pano envolvido na calda de cimento. E então, coloco aquele pano maior e assim o esqueleto do corpo do pavão já vai dando forma. E aí temos o esqueleto do corpo do pavão. Aplico mais um pouco dessa calda de cimento e aguardo secar. Após 24 horas, então vamos dar continuidade. Fiz um círculo num papel para fazer o molde do rabo do pavão. Então, dobrei o papel ao meio, fiz círculos menores. Observe que como eu preparei o molde. Coloquei uma tela, dessas telas de arame. Passei também o arame dentro do corpo do pavão para fixá-lo nessa tela. Então, o vaso fica preso na tela. Eu abro uma porção daquela massa de papel machê extra forte, coloco a tela com o corpo do pavão já para fixar nessa massa e cubro com mais massa de papel e cimento. E assim eu incorporo o corpo do pavão ao rabo do pavão. Eu vou com esse molde que eu desenhei, corto a parte interna para encaixar aí na parte do corpo do pavão. E assim eu vou seguindo o contorno e retirando o excesso de massa em todo o contorno deste molde. Vou acertando as bordas. Observe, eu retirei toda a borda. E agora eu retiro o molde e vamos ao próximo passo. Marquei para fazer a calda do pavão, né? Utilizando um palito de churrasco. E aí, então, preparei os detalhes dessa calda do pavão. Eu fiz uma coxinha com a massa e depois achatei, dando esse formato de gota. Eu aplico cola branca e vou colando essas gotas na lateral e aí também na cauda do pavão. Então, são as asas e o rabo do pavão. Aproveitei esse momento já para fazer os detalhes da cabeça do pavão. Usando a massa epóxi, eu colei uma bolinha da massa epóxi na ponta do arame e fiz os detalhes da crista do pavão. E também com a massa epóxi eu modelei a cabeça do pavão. Assim fica mais lisinho, mais certinho. E veja como ficou a cabeça do pavão. Show, né? Muito legal.
Agora é aguardar secar para fazer a pintura. Observe que, à medida que a massa seca, ela vai clareando e fica muito leve. Mas é importante secar completamente. Também deixei o arame, uma argola na parte de trás, porque eu quero esse vaso para pendurar na parede. Depois de completamente seco, eu pintei com a tinta PVA branca. Você pode usar tinta acrílica se preferir. É importante dar esse fundo branco em todo o vaso para depois iniciarmos a pintura dos detalhes. Eu pintei o corpo de azul, o rabo do pavão de verde, fiz todos esses detalhes no rabo do pavão. Show, né? Veja como que esses detalhes são importantes. A pintura, né, dá outro destaque à peça. E veja como ficou este vaso. É importante aplicar a resina acrílica à base de água, 2 demãos, aguarde secar a primeira demão para depois aplicar a segunda. E temos um vaso aí muito durável. A nossa próxima arte é essa moldura de espelho. Aí eu tenho um espelho redondo, encapei com esse plástico PVC, cortei uma moldura em papel cartão. Essa moldura tem 6 centímetros de largura. Fixei um arame galvanizado, que é para reforçar essa estrutura da moldura. E então vou sobrepondo a massa de papel machê extra forte. Então coloco em toda essa lateral dessa moldura do espelho. Com uma faca, eu faço ranhuras. A intenção é imitar a casca de árvore. Então, uma moldura bem rústica. Após 24 horas, eu já retiro esse papel e aguardo essa moldura secar completamente. Pode demorar de 5 a 7 dias para ficar totalmente seco. É importante aguardar secar para fazer a pintura. A gente observa que quando seca, essa massa fica bem mais clara e leve. Então, só após uns 5 a 7 dias, você faça a pintura. Aí apliquei a tinta branca, pode ser tinta acrílica ou tinta PVA. Depois que a tinta branca secou, apliquei também a tinta ocre. E com a tinta marrom, vamos fazer o efeito de casca de árvore. Então, eu passo a tinta marrom e com um pano úmido vou retirando o excesso. Fiz uns detalhes também com as caixas de ovos. Vamos fazer umas rosas para decorar essa moldura de espelho. Para fazer as rosas, eu corto as caixas de ovos, eu corto várias pétalas para as flores. Importante dar esse pique aí no meio para abrir bem. Pintei tudo com cor ocre, lembrando que essa pintura também ajuda a impermeabilizar, dar mais resistência a essas peças.
Para dar um aspecto envelhecido, eu esfumei as bordas dessas pétalas com a tinta marrom café. Para o botão da rosa, né, a parte interna, eu tiro uma das pétalas. Eu enrolo com o cabo do pincel e veja que já temos o botão da rosa. Show, né? As outras pétalas eu enrolo então para fora, também utilizando o cabo do pincel. Todas as outras pétalas para fora, só parte interna, né, botãozinho da rosa que eu enrolo para dentro. Vamos lá, a montagem. Coloco uma de 4 pétalas enrolada para dentro, colo o botãozinho só de 3 pétalas, e então vamos às outras partes que são enroladas para fora. Eu usei cola de carpinteiro para colar, mas aquela cola de silicone líquido também é muito legal. E temos uma rosa, uma linda rosa para decorar a nossa moldura de espelho. Parei várias rosas e agora então vamos fixar na moldura do espelho. Colei as rosas na moldura com cola de silicone líquido, aguardei secar e apliquei verniz em spray em toda essa moldura. Retirei aquele plástico que deixei no início para proteger o espelho, né? Então agora é hora de retirar. Retirei o espelho para pintar também a parte de trás do espelho, né, da moldura. Eu encaixei o espelho na moldura, cobri com esse papel cartonado, mas pode utilizar um papelão e fixei com essa fita adesiva. O certo aí é usar uma fita adesiva mais larga, mas improvisei com essa fina. Eu passei 2 camadas. E veja que lindo que ficou. Show, né? Quem imagina que isso aqui foi feito tudo com papel? Caixas de ovos. E aí, comente se você gostou desta moldura. E vamos então à próxima arte. Nossa próxima ideia também é com um espelho, só que é um espelho quebrado, então ele tem um formato irregular. Cortei um papelão do mesmo formato do espelho. Forrei o espelho com aquele plástico PVC. Aí usei 3 ganchos, porque é um espelho até grande, para nós deixarmos já para pendurar esse espelho na parede. Então, forrei com esse plástico, coloquei os ganchos no lugar que eu pretendo
E esses ganchos, né, estão todo enrolado com fita adesiva para a massa não grudar. E fui colocando a porção da massa de cimento e papel em toda a volta do espelho, formando aí a moldura. Também é uma moldura imitando casca de árvore, só que de forma irregular. Coloquei também um vergalhão de ferro para reforçar essa estrutura. E sobre o vergalhão, coloco mais massa de cimento e papel. Fui criando uma textura em formato de casca de árvore, fazendo os detalhes. Eu fiz as ranhuras e veja que a moldura já está ganhando forma. E aí está. Deixei secar. É importante lembrar que, mesmo com o tempo seco e quente, essa moldura demora por volta de 5 dias para secar totalmente. Então, depois de seca, observe que fica bem mais claro. Eu pintei com a tinta látex branca. Você pode usar tinta acrílica, mas é importante primeiro dar esse fundo com a tinta branca para depois seguir com a pintura. Eu não sei se você observou que essas molduras de espelho eu não apliquei aquela calda de cimento e cola branca para impermeabilizá-las, porque como são molduras que vão ficar em ambiente interno, então não é necessário essa preocupação com a impermeabilização completa da peça. E lembrando que a tinta também já promove aí uma impermeabilização, depois eu aplico a resina que completa, né? Então não há tanta necessidade de preocupar em tampar todos os orifícios e buraquinhos para impermeabilizar. Isso é só para os vasos que vão ficar em ambiente externo. Então a pintura segue a mesma da outra moldura. Primeiro apliquei o ocre e depois eu venho com a tinta marrom, fazendo a textura imitando casca de árvore. Então, após a tinta amarelo ocre secar, eu aplico a tinta marrom e limpo com um pano úmido. Muito fácil fazer essa pintura, né? Fica com um efeito bem realista, imitando casca de árvore. Finalizada a pintura, eu deixo secar completamente para depois impermeabilizar. Para proteger essa pintura, impermeabilizar toda a peça, eu utilizo a resina acrílica. Então, é importante aplicar resina, que além de brilho e destacar essa pintura, a resina protege a pintura por muito tempo, então você tem uma peça bem durável. Feito isso, colei aquele papelão no verso do espelho e aí temos uma linda moldura imitando casca de árvore. Show, né? E aí está a moldura pronta, fica bem na entrada da minha casa.
E a nossa próxima arte é este vaso imitando o tronco de árvore. É um vaso muito simples e fácil de fazer. Abri uma porção da massa, né, de papel machê extra forte. Aí eu já faço os furos para a drenagem de água. Coloquei esse balde e aí eu fixei um arame, esse arame na tela, né, aramada, e vou sobrepondo a massa de papel machê extra forte em toda a lateral deste balde. Eu fiz todos os detalhes imitando casca de árvore, mas é só uma ideia, tá? Você pode fazer esse vaso imitando pedras ou deixar a textura lisinha e depois pintar. Observe que eu deixei a borda com rachaduras, como se fosse realmente um tronco de árvore. E depois aguardei secar. Quando estava completamente seco, preparei uma massa de uma medida de cimento e uma medida de areia fina para corrigir todas as imperfeições que estavam no interior do vaso. Fica cheio de buraquinhos, a massa não penetra direito naqueles buraquinhos da tela. Corrigida todas as imperfeições, aguardei essa massa de cimento aí do interior do vaso secar completamente para a nova etapa. Essa etapa é de impermeabilização. Então, preparei a calda com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento até atingir o ponto de uma calda espessa para aplicar no interior do vaso. É muito importante a impermeabilização para proteger o vaso e torná-lo mais resistente ao tempo, né, à chuva e sol. Também apliquei essa calda em toda a parte externa. Colei os pés para facilitar, né, a drenagem de água. Esses pés eu faço em copinhos de café, coloco sobras de massa de cimento. Então tem que ser a massa de cimento e areia para o pé ficar bem resistente e suportar o peso do vaso. Concluída essa etapa, eu apliquei a tinta acrílica branca, aguardei secar e depois apliquei a tinta ocre. Quando a tinta ocre estava completamente seca, apliquei a tinta marrom e limpei com um pano úmido para destacar essas nervuras, esses detalhes, a textura do vaso. E assim eu consigo o efeito imitando casca de árvore. É muito fácil de fazer essa pintura. É só aplicar tinta marrom e limpar com um pano úmido. Show, né? Um vaso muito fácil de fazer. E me conta aí
De todas as ideias que eu apresento neste vídeo, qual você mais gostou? Qual sentiu vontade de fazer? E me fala de onde você está assistindo este vídeo. Gostaria de saber até onde o meu trabalho está chegando. Outro passo importante é a impermeabilização com a resina acrílica. Então, apliquei a resina acrílica na parte interna e externa, aguardei secar e apliquei outra demão dessa resina e assim tem um vaso bonito, resistente e durável. Gostou deste vídeo? Então compartilhe nas redes sociais. A semente pode ser pequena, mas se plantada e cuidada corretamente, pode se transformar numa grande árvore com frutos doces e suculentos. Tudo depende da mão do semeador. O poder de criar e transformar está nas mãos que colhem frutos. E aí temos então algumas ideias do que você pode fazer com essa massa de papel e cimento, ou seja, a massa de papel machê extra forte. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com amigos que também podem gostar desse tipo de artesanato. Assista também ao meu último vídeo, ficou incrível. Assista outros vídeos do canal, aqui você tem mais ideias como essa, do papel machê extra forte, e também tem ideias com outros tipos de artesanato com cimento. E muito obrigada por ficar comigo até o final.